Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Vamos tratar hoje de um texto bíblico bem conhecido. Está no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Estou aqui na sala da minha casa e resolvi compartilhar com vocês esse texto bíblico tão lindo, né? Que nos ensina tantas coisas, meus irmãos. Capítulo 14 aí do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Vamos ler a partir do versículo 22. Vai dizer assim, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. O que acontece? Jesus, ele estava pregando para a multidão, aquela multidão em que foram multiplicados os pães e os peixes. Jesus estava pregando para aquele povo e no final da sua pregação, Jesus insiste com os seus discípulos para que eles atravessassem para o outro lado. O que eu percebo aqui é que houve uma certa resistência por parte dos discípulos, né? Porque Jesus precisou o quê? Insistir, precisou falar um pouco mais forte, precisou argumentar um pouco mais para convencê-los a entrar no barco e partir para o outro lado da Galileia sem ele. Já era exatamente predito por Jesus. Então Jesus criou aquela situação para que eles fossem submetidos a ter que usar a fé, e caso não usassem a fé, Jesus aproveitaria ali aquele momento para ensiná-los na prática, né? Jesus não só falava, como ele fazia e mostrava como fazer e ajudava no processo quem estava fazendo. Jesus é maravilhoso, esse é o Deus que nós servimos. Então Jesus ali, ele chama os discípulos e insiste com eles. Esse era o intuito de Jesus. Tem hora que a gente passa por momentos difíceis em nossas vidas, que às vezes a gente acha que o problema é do vizinho, às vezes o problema é do meu pai, o problema é da minha mãe. Enfim, a gente começa a culpar terceiros, quando na verdade às vezes a gente deveria parar para analisar e perceber, peraí, será que fui eu quem atraí esse momento difícil? Ou será que esse momento difícil é uma prova em que Deus está me ensinando alguma coisa na prática? Não é verdade? A gente precisa atentar para isso aí. Porque o que acontece é que ao anoitecer, o texto vai seguir dizendo no versículo 23, que tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Isso Jesus fez, né? Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Ou seja, o vento não estava a favor. Para onde Jesus mandou os seus discípulos, não foi para lugares de águas tranquilas, de águas sossegadas. Por isso que ele disse que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Se você me seguir, você está correndo sérios riscos. Então aqui a gente percebe que se você estiver vivendo um momento de alta madrugada, um momento muito difícil, muito complicado, saiba de uma coisa, pode ser Jesus te ensinando no meio dessa tempestade. Jesus é aquele que nos ensina durante o processo. Por isso que é necessário o processo. Quando você vai observar os textos bíblicos e as histórias em que o Senhor livrou os seus filhos, né, os nossos antepassados, você vai perceber que Daniel ele não foi impedido de entrar na cova de leões. Mas o Senhor o livrou no processo, ou seja, dentro da cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego entraram na fornalha. O Senhor não os livrou de ter entrado, mas os livrou dentro da fornalha. Então, esse processo é sempre necessário para que cresçamos. Então, Jesus estava ensinando os discípulos a terem fé, mas vai dizer que era alta madrugada, no versículo 25. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Eles estavam meio que cocheando em dois pensamentos, porque eles estavam acreditando que era um fantasma e ficaram com medo. Se eles acreditaram que era um fantasma, então na mente deles havia uma possibilidade de fantasmas existir. Hoje em dia a gente passa por isso aqui também. Existem tantos ensinamentos, né, tantas visões teológicas, e a gente precisa acreditar que Jesus já pregou tudo isso na cruz do Calvário. Todas essas superstições. Não vamos acreditar em superstições, em contos. No versículo 28, Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Eles estavam exatamente com medo mesmo, gritando de medo, pensando que era um fantasma. Quando Jesus disse coragem, como se dissesse assim: gente, levantem a cabeça, vocês não podem ser covardes, vocês não podem se omitir. Vocês precisam estar de cabeça erguida. Então, coragem, valoroso. Coragem, valorosa. Não desanime, não pare. Coragem. Por mais que no meio desse mar já basta o vento, já basta as tempestades, apareçam coisas que você fala: meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir seguir em frente agora? Coragem.
Por 365 vezes dentro da Bíblia, você vai ter a expressão não temas. Deus falando para você todos os dias, não temas. Ele disse para os discípulos, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, e tinha que ser Pedro, né? Pedro era o mais falador de todos. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Temos que ser como Pedro, ousados. Pedro aqui foi muito ousado, mesmo com a tempestade. Mesmo que era tudo escuridão, imagine aí, sem luz, sem nada, não dava para enxergar nada, alta madrugada, no mar da Galileia. De repente aparece, no meio da escuridão, alguém andando sobre as águas e diz, não tenha medo, sou eu. Pedro disse, olha, se é o Senhor mesmo, eu sei que o Senhor tem todo o poder. Pedro não estava duvidando da capacidade de Jesus, muito pelo contrário. Como estava escuro, como estava distante, ele não tinha uma visão nítida. O que Pedro fez? Vou testar para ver se é o meu Jesus mesmo, pelo poder. Porque o meu Jesus faz coisas sobrenaturais. Ele manda no vento, ele manda no mar. Ele está contigo no meio deste mar. Agora você precisa andar. Olha Pedro nos ensinando, você precisa andar. Você não pode ficar parado. Você vai passar por cima desse mar em nome de Jesus. Toma posse dessa vitória, tá bom? Versículo 29. Venha, responde ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Porque ele acreditou, porque ele creu, eu posso caminhar sobre as águas. Mas tem hora que no meio do percurso vem o vento mais forte. Às vezes no meio do percurso, que você acha que você já está vencendo, sempre acontece algo. Então não crie expectativa demais. Você pode se frustrar. Viva um dia após o outro. O reino dos céus é alcançado assim, dia após dia, luta após luta. Porque o que nós vemos aqui é muito claro que Pedro ele estava caminhando, ele achou que estava tudo certo ali. Mas quando ele chega perto de Jesus, a tempestade aumenta, o vento aumenta. E quando ele olha que ele não está próximo de Jesus, ele olha para trás, ele vê seus companheiros no barco que já está à distância, ele diz, eu estou no meio do mar. E ele começa a ter medo. Quando ele começa a ter medo, a fé está enfraquecendo. Os discípulos precisavam exercitar a fé deles. Pedro, então, ele foi destemido, ele foi ousado, mas ele começou a ter medo. A tempestade dá medo mesmo. A tempestade às vezes parece que vai nos engolir. O vento parece que vai nos jogar. Mas se Jesus estiver contigo nessa tempestade, calma. Isso é um aprendizado. Isso é uma aula prática. Isso aí você vai precisar viver, você vai precisar sentir na pele para você conhecer as profundezas, para você conhecer aí os mistérios de Deus. Não espere que o seu casamento acabe totalmente. Não espere que as suas relações, que os seus relacionamentos acabem por completo. Não deixe que a sua convivência com seu pai, com a sua mãe, se torne impossível. Não espere que seu filho, que sua filha comece a buscar fora de casa o que ela não pode achar dentro, que é o apoio, que é o conselho na leitura da palavra diária. Quando não se acha um apoio literário em casa, começa a ler literaturas do mundo. Começa a frequentar ambientes mundanos. Não deixe chegar a esse ponto. Faça como Pedro, haja de forma inteligente. Mesmo por um instante, ele perdendo um pouco a sua fé, ele não perdeu a visão do mestre. E isso fez com que ele tivesse uma atitude inteligente. Ele não esperou afundar totalmente. Pedro disse, Senhor, salva-me. Senhor, socorra-me. Imediatamente, versículo 31, Jesus lhe estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus está dizendo, eu vi que você veio acreditando, você tinha fé, mas foi só você ver que você estava distante dos seus amigos. Aqui está trazendo também uma ideia familiar. Já que você está distante de sua casa, distante dos seus amigos, ninguém está te vendo, você está se achando sozinho no meio da tempestade, aí é que sua fé precisa ser redobrada. Você não tem em quem segurar, a não ser a fé. Se a fé é invisível, você não precisa de nada, você não precisa de um corrimão, você não precisa de uma bengala, você não precisa de nada para segurar no meio dessa tempestade. Você só precisa se agarrar a ela, a fé. Então, quando ele falou, Senhor, me salva, Jesus vai, estende a mão e levanta Pedro e salva Pedro. Quando entraram no barco, o versículo 32, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então tenha esta palavra em seu coração. A gente precisa passar pelo processo. A gente precisa aprender no meio do campo de batalhas. Não dá para aprender a batalhar sem estar no meio de uma batalha. Tudo que se tem é uma noção teórica,
do que vai acontecer, mas para sentir na pele, para você poder exercitar de fato e ser um soldado, precisa estar na guerra. O soldado que está sentado, ele não recebe nenhuma honraria. Da mesma forma, Jesus nos ensina também de forma prática, no dia a dia, naquele estresse do trânsito, no estresse do trabalho com o seu chefe, não importa onde você esteja, às vezes até com o seu pastor, às vezes até com pessoas da sua denominação, da sua igreja. Você fala, poxa vida, fulano, eu sempre acreditei, eu sempre fui amigo, eu sempre tive essa amizade, nunca esperava que isso fosse acontecer comigo, e logo vim de fulano, logo vim de ciclana, isso acontece. Mas essas são as tempestades e que a gente precisa passar na prática. Deus está te ensinando alguma coisa com isso. Se agarre a isso. Ele está te ensinando. Agora cabe você, como um aluno, como uma aluna nessa escola de Deus, aprender a lição. E como eu sei que eu aprendi a lição? Quando eu coloco em prática. Porque se eu não colocar em prática aquilo que eu supostamente aprendi, de fato eu não aprendi. Porque eu não acredito que vai dar certo. Quando de fato eu aprendo, é porque eu acredito que vai dar certo e isso faz com que eu coloque em prática. Então aprenda com Jesus. Essa tempestade é Ele te ensinando alguma coisa. É a sua prova prática. Então, independentemente da circunstância, obedeça a palavra do seu mestre. Independentemente do que esteja acontecendo, obedeça à voz de Deus. Obedeça à voz do Evangelho. Faça bem o seu dever de casa, na oração, na leitura da palavra, na intercessão. Debruce nas Sagradas Escrituras. Debruce nos textos bíblicos. Esse é o dever de casa de todo cristão. Aí, fazendo o dever de casa, essa prova prática não vai ser fácil, mas você vai conseguir passar em nome de Jesus. Deus te abençoe e vamos em frente.